1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Diz a palavra do Senhor, lá no primeira carta de João, próximo ao Apocalipse, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Você pode orar comigo? Diga assim: Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que ela possa, uma vez mais, transformar o meu coração e a minha vida. Não permita que eu saia daqui sem ser transformado por tua palavra. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Pode assentar-se. Para a vida ter sentido. Repita comigo. Para a vida ter sentido. De novo, mais forte. Para a vida ter sentido. Muito bem. Amar o mundo. Fique aqui comigo, olha para cá, por favor. Amar o mundo, apegar-se a ele, é sem dúvida nenhuma a razão do naufrágio na fé de muitas pessoas. Demas, um obreiro auxiliar do apóstolo Paulo, amou o mundo e abandonou a fé. Em 2 Timóteo 4:10, o apóstolo Paulo faz essa triste declaração e essa triste revelação: Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Ou seja, o Demas me deixou porque se encantou com o mundo e se perdeu no mundo. Quem ama o mundo perde o amor de Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 15 que nós lemos. Portanto, quem ama o mundo perde o amor de Deus. Eu vou repetir. Quem ama o mundo perde o amor de Deus. Porque o texto diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo vive engodado pela tríade do mal. Qual é essa tríade do mal? Os desejos da carne, que na minha versão é chamado de concupiscência, os desejos dos olhos e a soberba, que é o orgulho. Quem ama o mundo vive engodado por essa tríade terrível que são os desejos. Tanto que nosso irmão João vai dizer no verso 17, a parte A, que o mundo e a sua concupiscência, o mundo e o seu prazer vai passar. Quem faz a vontade do mundo, quem anda segundo o curso do mundo, passa, porque só permanece para sempre aquele que faz a vontade do Pai. Todo aquele que faz a vontade do mundo passa, vai embora. Não tem esperança de vida eterna. Só permanece para sempre aquele que faz a vontade do Pai. E essa vontade do Pai é consequentemente oposta à vontade do mundo, aquilo que o mundo diz. Meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, o mundo está cheio de pessoas vazias. O mundo está cheio de pessoas vazias. E há causas para esse
vazio existencial generalizado. O pastor Marcelo Gomes, ele vai alistar algumas razões para as pessoas se sentirem vazias. E entre as razões que ele alista, e eu concordo plenamente com ele vai dizer que há muitas pessoas vazias em razão de vivermos em um mundo de excessos. Há muitas ofertas, há muitas demandas e os excessos são cansativos. Muitas marcas de carro, muitas marcas de produtos, oferece-se uma variedade tão grande que isso acaba se tornando exaustivo e cansativo. As escolhas por isso, e por fim isso é desanimador. Então vivemos num mundo de excessos, e esta é uma das razões de haver tantas pessoas vazias. Uma outra razão é que vivemos num mundo de urgências. Tudo é para ontem. As pessoas se tornam imediatistas, apressadas. A sua bússola moral e existencial foi substituída por um relógio. O desejo que cresce dentro do coração de muitas pessoas é esse: jogar tudo para o alto, porque já não aguenta mais. Vive nesse mundo de urgência, e isso pressiona, isso traz um peso enorme e rouba esta vitalidade e transforma as pessoas em pessoas vazias, correndo atrás de muitas coisas sem alcançar nada. Uma outra razão pela qual o mundo se encontra cheio de pessoas vazias é que vivemos num mundo de aparências. O clamor geral é por posse, mais posse. Quem tem quer ter mais, e quem tem mais quer ter mais ainda. É o anseio por mais publicidade, por estar em evidência. As pessoas querem mostrar aquilo que alcançaram. Se compra um copo novo, tem que mostrar para todo mundo. Se compra qualquer objeto, tem que mostrar para todo mundo. Quer estar em evidência, se quer dar notoriedade a tudo. Se está comendo, tem que postar o prato de comida que está comendo. Se está viajando, tem que postar que está numa viagem. Se está lá na praia nu, tem que postar que está nu na praia. Se ele está lá em qualquer ambiente, eu acho que até no banheiro, ele posta também, porque tem que estar em evidência, tem que dar publicidade. Tudo. Não se quer mais a vida privada. Não se tem mais vida privada, porque não se quer ter. Se quer ostentar e mostrar tudo. A título do quê? A título desse vazio que de alguma forma tenta ser preenchido por essas futilidades todas. Uma outra razão para termos um mundo cheio de pessoas vazias é porque vivemos num mundo de maldades e violências. Violência, corrupção, mentiras nos cercam o tempo todo. É mais uma mãe que matou seu próprio filho. É mais uma criança refugiada que afogou-se enquanto atravessava o mar em direção à Europa em busca de uma vida melhor. É mais uma briga no trânsito terminada em tragédia. O mundo está cheio de maldade e violência, e isso faz com que tenhamos um mundo cheio de pessoas vazias. Essa é a triste constatação. E quais os sintomas desse vazio existencial? O que evidencia esse vazio existencial? Quais são esses sintomas? O primeiro deles é a perda de motivação. As pessoas se tornam desinteressadas, acomodadas em seus espaços, entediadas com o mundo à sua volta, parecem estar sempre cansadas, mas na verdade elas estão desanimadas e sem alma, não têm mais força. E sabe o que é triste? É que isso invade também o arraial cristão. Muitos cristãos já sem alma, sem vida, sem motivação, sem força, desanimados para tudo que diz respeito à vida cristã. Não há ânimo, estão sem alma. É evidência, ou sintoma melhor, desse vazio existencial.
a perda da satisfação. E é interessante isso, porque essa perda de satisfação era evidenciada na valorização das ausências. Preste atenção nisso. Se valoriza aquilo que não se tem, as ausências. Se valoriza os defeitos. Nada está bom. Nada está bom. Está solteira, quer casar-se. Está casado, não aguenta o marido. Nada está bom. O que está em evidência não é o que se tem, é o que se não tem. Ah, eu tenho esse copo verdinho aqui, mas eu queria mesmo era o azul. Então a evidência está no que eu não tenho. Não está no que eu tenho. Então é um mundo onde há uma perda de satisfação. E isso é sintoma desse vazio existencial. A falta de satisfação. A marca típica de uma pessoa insatisfeita chama-se consumismo. O consumismo é a marca típica de vazio existencial de pessoas sem satisfação na vida. Sabe por quê? Porque o consumismo é o exercício do poder. Eu adquiro aquele bem, então eu estou exercitando o poder. Eu estou mostrando que eu posso, que eu tive condição de adquirir aquilo. Mas logo que eu adquiro aquilo perdeu interesse, já estou desinteressado e eu já estou focando em outra coisa, porque eu já mostrei que eu exerci meu poder e acabou a satisfação. Porque a satisfação estava em exercer o poder de adquirir aquilo. Como eu já adquiri, perdi a satisfação. E essa perda de satisfação é sintoma de vidas vazias, de uma existência sem sentido. Um outro sintoma desse vazio existencial é a perda do foco. Gente entediada, insatisfeita, sem noção do sentido da vida, atira para todo lado, busca em todas as fontes, porque nada está bom. E como eu disse, isso invade o arraial do povo de Deus também. Busca de todo jeito, em todo lado. Onde diz que tem alguma solução, está buscando. E tem aqueles que não ficam satisfeitos nunca. Por isso tem aqueles que ficam pulando de igreja a cada ano, porque parece que estão buscando alguma coisa que não encontraram. Então hoje estão aqui, amanhã estão lá, depois de amanhã estão lá, e onde diz que há alguma novidade, estão atrás, porque há essa perda de foco. Busca em todas as fontes, faz de tudo um pouco e não tem foco para nada. Isso é sintoma de vazio existencial. E ainda, a melancolia, é o desencanto com a própria vida, a fantasia a respeito de uma vida diferente que não viveu, é o desejo de que a história tivesse sido outra. Isso é melancolia. O que é melancolia, pastor? É isso, é uma frustração pelo que deveria ter sido e não foi. O que é a melancolia? É isso, frustração pelo que deveria ter sido e não foi. Ah, se eu tivesse dado ouvido para o meu pai, mas eu não dei, então estou frustrado. Ah, se eu tivesse tomado aquela decisão, o rumo da minha vida seria diferente do que é hoje. Isso é melancolia, a frustração por aquilo que não foi, que deveria ter sido, mas acabou não sendo. E esse sentimento de melancolia é também um sintoma do vazio existencial. Por isso, o nosso irmão João, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Isso pode ser bem expressado também como: aquele que faz a vontade de Deus encontra o sentido para a vida. Aquele que faz a vontade de Deus encontra o sentido para a vida. Por isso eu quero convidar você a observar esta noite a vida do Mestre Jesus, que viveu sua vida terrena em função da vontade do Pai. Preste atenção nisso. Jesus viveu sua vida terrena em função da vontade do Pai. Esse é o fato. Ele viveu em função da vontade do Pai. E por isso nós podemos aprender com ele.
há 21 dias atrás, no dia 30 de outubro, eu preguei aqui desse púlpito sobre o propósito da vida. E nós dissecamos um pouquinho Efésios capítulo 1 e falamos sobre termos sido criados para a glória de Deus e que viver para a glória de Deus dá sentido à nossa vida. E, em resumo, isso significa que colocando Deus no centro da sua existência, a sua existência passa a ter sentido. Quando Jesus diz que viveu para fazer a vontade do Pai, quando eu declaro isso aqui para você, eu estou dizendo que para Jesus o propósito e o que fez sentido na sua vinda a esta terra foi exatamente o fazer a vontade do Pai. E é isso que nós precisamos. E há alguns passos práticos para que você encontre sentido para a vida. E entre esses passos, o primeiro deles que eu posso destacar e que Jesus nos ensina na sua vida e no seu ministério terreno, é a importância de praticar a solitude. Pratique a solitude. Mateus 14, 23 nos revela que Jesus faz uma vez mais aquilo que ele costumava fazer constantemente. Diz o texto que, despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus tinha clareza de que as multidões não podiam satisfazer a sua essência, a sua existência nessa terra, porque não era o foco as multidões. Jesus tinha consciência de que a fama de ser um profeta famoso, o homem das multidões, isso não lhe dizia nada também. Na verdade, a fama não poderia alimentar o seu propósito de vida. Somente sua relação com o Pai poderia fazer isso. Por isso, muitos momentos de solitude, porque era esse contato, essa conexão com o Pai, é que fazia com que a sua vida aqui na terra tivesse sentido, porque a sua conexão com o Pai o mantinha afinado com a vontade do Pai, e a vontade do Pai era de fato o que importava para Jesus e fazia sentido à sua vida. O filósofo Paul Tillich, ele disse uma verdade muito interessante, diz que a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. Mas também criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Solidão é a dor de estar sozinho, enquanto que solitude é a glória de estar sozinho. Solitude é bênção, porque você consegue na solitude alcançar alguns benefícios. E entre esses benefícios está o sossego da alma. É na solitude que você faz a sua alma, que está muitas vezes alvoroçada, sem sentido, desesperada, buscando sentido à vida. É na solitude que você aquieta a sua alma. Eu gosto muito do Salmo 131, quando o salmista diz: fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança recém-amamentada. Por que eu gosto desse salmo? Porque o salmista está dizendo: eu consegui fazer a minha alma ficar quietinha. Ela não está mais agitada e querendo, procurar sentido para a vida. Ela já encontrou sentido para a vida. Quando você encontra o sentido para a vida, a sua alma encontra sossego. Estar com a alma aquietada é preciso e é benefício da solitude. Na solitude nós também alcançamos saúde mental. É na solitude que nós enfrentamos a nós mesmos. Tem gente que não gosta, olha aqui para mim, que não gosta e não quer ficar sozinho, porque não quer encarar a si mesmo, não quer resolver os problemas que tem consigo mesmo. Enquanto você não resolver os problemas consigo mesmo, você não encontra a paz, você precisa resolver os problemas consigo mesmo. Por isso o salmista também, no Salmo 42, ele tem uma conversa com a alma dele. E ele conversa com a alma dele, no seu momento de solitude, ele diz: por que tu está abatida, minha alma? Por que você está dessa forma?
ele tem uma conversa com ele mesmo. É na solitude que encontramos saúde mental, porque nós enfrentamos a nós mesmos, nossos fantasmas, e somente assim podemos ser saudáveis na mente. Por isso é tão importante a solitude. É na solitude que encontramos o auxílio do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 26, que ele nos assiste nas nossas fraquezas. É na solitude que encontramos a força que vem do Espírito Santo, que descobrimos que em nós não há recurso, que fora de nós não há recurso também, que a única fonte de recurso para nos sustentar e para que a nossa vida tenha um sentido real, se encontra no Espírito Santo, que é Deus. E é dele que vem a força para que a vida tenha de fato sentido. E ainda, é na solitude que interiorizamos a palavra de Deus, as verdades transformadoras da palavra de Deus. É ali, quando estamos na solitude, que a palavra de Deus precisa ser internalizada. Nós vamos ruminar a palavra, fazer com que ela faça parte de mim, da nossa vida, da nossa existência. É ali que você pode conversar com você mesmo, mas a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, a Bíblia está revelando isso nesse texto bíblico. Você vai internalizando a palavra de Deus. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, grande passo para a vida ter sentido é você praticar a solitude. Que possamos dar esse importante passo da solitude para encontrar em Deus as respostas para a vida. Jesus sabia que para se manter focado, para que a sua vida terrena tivesse real sentido, ele precisava a conexão com o Pai. Essa conexão era mantida não no seu ministério com as multidões, nem com os discípulos mais chegados, nem na amizade com os 3 mais chegados, que subiram com ele ao Monte da Transfiguração, não. Ele encontrava isso na solitude do monte, na solitude dos lugares ermos, na sua conexão com o Pai. Isso é que fazia com que a sua vida tivesse sentido sempre, o seu ministério e a sua existência terrena tivesse sentido. Então, é importante entender que um passo para que a vida tenha sentido é praticar a solitude. Um outro passo importante é reordenar a sua prioridade. Reordene a sua prioridade. Isso é importante também. Reordenar a prioridade. Texto tão conhecido de todos nós, mas ele é tão pouco praticado. Porque isso não é verdade na vida de milhões e milhões de cristãos. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensinou o que ele mesmo praticou. Estou aqui citando para você o exemplo do próprio Senhor Jesus. Exemplo de solitude, Jesus, para dar sentido ao seu ministério e à sua vida terrena, praticou a solitude. Mas o reino de Deus estava em primeiro lugar também na vida de Jesus. Em João 4,34, os discípulos voltam com comida da pequena vila de Sicar, insistem para ele comer, e Jesus vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus está dizendo, agora a minha prioridade é a vontade do Pai, porque esta é a minha comida é fazer a vontade do Pai. Qual é a minha prioridade? A vontade do Pai. Para Jesus, essa era a prioridade. Eu li essa semana alguma coisa do filósofo Mário Sérgio Cortella, e sabe que eu concordei com ele, fui obrigado a concordar. Olha o que ele diz, é uma verdade. Eu concordo com ele, concordei com ele, tive que concordar. Ele diz o seguinte: a palavra prioridade não tem S. Se você colocá-la no plural, se tiver mais de uma, quer dizer que você não tem prioridade. Ele está dizendo o seguinte: não existe prioridades. Se você tem prioridades, já não tem uma prioridade. Está no plural. São várias, se tem várias prioridades, não há uma prioridade. Então é prioridade mesmo, no singular. Concordo com ele. Por isso, nós não podemos seguir a vida no piloto automático.
Como a gente muitas vezes se condiciona, né? Muitas vezes se condiciona. Às vezes a gente aqui, eu saio aqui da igreja, eu estou tão acostumado a ir na minha direção, que às vezes eu tenho que ir em outro lugar, e quando eu vejo, eu estou indo na direção da minha casa automaticamente. E às vezes eu estou tão acostumado a seguir numa rota, que aquilo está condicionado a mim, eu vou naturalmente, mas eu não podia vir por aqui. Por que eu vim por aqui? Porque eu estou condicionado. A gente acaba colocando no piloto automático, e você vai fazendo tudo no piloto automático. Nós precisamos decidir o que realmente é importante para nós. Para Jesus, o importante era o quê? Fazer a vontade do Pai. O que é importante para você, meu querido irmão? O que é, minha querida irmã, importante para você? O que é mais importante? Jesus nos ensina que para Ele, e eu sou discípulo dele, então para mim, o mais importante tem que ser aquilo que é o mais importante para Jesus: fazer a vontade do Pai. Geralmente, é o urgente que toma o lugar do importante em nossas vidas. Por isso, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, significa trazer os valores do reino de Deus para essa nossa existência aqui. Deus, família, trabalho, igreja, tudo caminha de forma a dar sentido à nossa existência. Desenvolver uma espiritualidade saudável é indispensável. Espiritualidade, irmão, não é sinônimo de religiosidade. Sabe por quê? Porque a religião, ela só cobra. A religião só cobra. Quanto mais religiosa é uma pessoa, mais ansiosa ela é, pois ela vive amedrontada de um Deus vingativo, presa a culpas que ela não consegue superar. Eugene Peterson, um escritor cristão, ele define espiritualidade como a nossa participação na transcendência, na realidade de Deus. Ou em outras palavras, o que é, na verdade, espiritualidade? É viver na realidade de Deus, não na nossa. Viver na realidade de Deus, isso é espiritualidade. E nós precisamos desenvolver essa espiritualidade, onde nós vivemos na realidade de Deus, onde a gente traz os valores do reino de Deus para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, para o nosso trabalho, para a nossa vida acadêmica, nos nossos estudos. Nós trazemos os valores do reino de Deus. E o valor principal do reino de Deus é colocar Deus, a vontade de Deus, acima de todas as coisas. Quando isso acontece, nós estamos caminhando para que a nossa vida tenha sentido. A tua vida não tem sentido se você não tiver uma prioridade, e Jesus nos ensina que a prioridade que vai fazer a diferença é buscar o reino dele e a sua vontade, e aí todas as outras coisas vão se encaixar perfeitamente na sua existência. Sua vida não vai passar de uma correria fútil, vazia, sem sentido, se Deus for prioridade na sua vida. Não haverá sentido na vida se não vivermos com sabedoria, e não viveremos com sabedoria se não ordenarmos o que é prioridade para nós. Verdadeira sabedoria é você ter uma prioridade na vida. E eu vou dizer para você, não existe sabedoria maior do que ter Deus, a vontade dele, o reino dele, como prioridade absoluta na sua vida. Traga os valores do reino para a sua vida, para a sua relação conjugal, para a sua educação de filhos, para a sua convivência social, para o seu trabalho. Traga os valores do reino de Deus para a sua existência. Mas isso só será possível se o reino de Deus for prioridade na sua vida. Se não for, você vai seguir o curso do mundo, vai pensar como o mundo, e a sua existência continuará sendo uma existência sem propósito e vazia. E aí você diz, olha, eu sou crente, mas parece que não resolve nada. Não resolve mesmo, porque a sua vida continuará sendo uma vida vazia e sem propósito, sem sentido.
Que Deus possa te dar esse entendimento em nome de Jesus. Não haverá sentido na vida se você não ordenar aquilo que é prioridade para você. Mas também é importante um outro passo para dar um sentido à vida. É preciso, para dar sentido à vida, encarar a morte com otimismo. Mas o que tem a ver a morte com a vida? É você compreender. Sabe por que as pessoas correm e as pessoas fazem como se o mundo nunca fosse acabar para elas, porque elas não param para pensar que a vida é finita. Jesus, em João 12, 24, vai dizer assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus entendia que sem a sua morte não haveria colheita. Preste atenção. Sem a sua morte não haveria colheita. Os discípulos, em alguns momentos, ficavam tristes quando Jesus falava da morte dele. Ficavam tristes. Ah, já está ele falando de novo que vai morrer. Porque para Jesus aquilo era o processo natural. Em outros momentos, eles pediam para Jesus mudar de assunto. O apóstolo Pedro foi tão petulante que começou num determinado momento a repreender Jesus. Para de falar isso, você não vai morrer, para com isso. Você já viu aquela pessoa que você começa a falar de morte, você diz, para com isso. Que coisa mais chata você falando de morrer, falando de morte, porque as pessoas não gostam de falar sobre a morte. É fato isso. Mas Jesus estava sempre lembrando que para que ele pudesse voltar para o céu triunfante, era preciso passar pela cruz, pela morte. Ele não poderia voltar para o céu sem passar pela morte. E é isso que ele estava dizendo. Nós não gostamos de pensar na morte, não gostamos de falar sobre ela, nós preferimos fingir que não é da nossa conta. Porém, a nossa vida é finita, a nossa vida tem fim, ela é passageira, ela é breve. Nós precisamos aceitar o fato de que qualquer dia poderá ser o último dia da nossa existência aqui na terra. Quando vai ser o seu último dia aqui na terra, irmão? Hã? Quando vai ser? Quando será? Pode ser hoje à noite, quando você chegar em casa e de repente alguma coisa acontece. Pode ser amanhã. Quando é que você sabe que vai morrer? E aí? Você tem se preparado para isso? É interessante, mas a vida ela não tem sentido se você não se prepara para a morte. Não há sentido na vida se você não entender que existe a morte que pode te levar ou para uma continuidade eterna ou para uma perdição eterna. Então não há sentido na vida. Por isso que quando Paulo diz que se você e eu esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis. Por que ele diz isso? Porque a vida tem sentido se nós entendemos que ela é eterna. Se você não entende que a vida é eterna, ela não tem sentido para você. Sabe, meu irmão, nós precisamos já estar vivendo e nos preparando para a vida eterna. E a vida só tem sentido quando você vive e se prepara para a vida eterna. Então você tem que encarar a morte. Nós precisamos encarar o fato de que qualquer dia poderá ser o último dia da nossa existência terrena. Não há como a vida ter sentido se estivermos olhando apenas para esta vida. Quem leva a vida a sério se prepara para depois da morte. O apóstolo Paulo viveu plenamente a sua vida e ele entendeu que o salvo em Cristo Jesus, que para o salvo a vida não acaba, ela é eterna. Por isso ele afirma: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo assim: o meu propósito é estar com Cristo. E para estar com Cristo eu preciso fazer o quê? Morrer. O meu propósito é estar na eternidade com Ele. Então, eu preciso, para ir para a eternidade, morrer.
a não ser que Jesus venha antes e me arrebate, ou arrebate a sua igreja. Mas, de outra forma, a maneira de eu me encontrar com Ele é através da morte. Para a vida ter sentido, parece contraditório, mas é paradoxal mesmo. Para a vida ter sentido, não tenha medo da morte. Provoca um pouquinho seu irmão aí, pergunta para ele, você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? Seja sincero. Seja sincero. Olha aqui para mim. Se você tem medo, significa que você não entendeu que a morte não é o fim. Por isso, para que a vida tenha sentido, você não pode ter medo da morte. Mas sim se prepare para viver eternamente com Cristo, irmão. A vida tem sentido quando você entende que ela é eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Nada te abala. Sabe quando vem a doença na sua vida? Não te abala. Sabe quando vem a crise financeira? Não te abala. Sabe quando vem qualquer tipo de crise na sua vida? Não te abala. Porque você tem certeza de que isso tudo é passageiro, que você está vivendo uma vida que é eterna e logo isso vai terminar e você vai estar na eternidade com Cristo livre de tudo isso. Isso é só um processo. Isso é só, na verdade, um momento. E logo, logo esse momento termina. Esse é o fato. E passa muito rápido, meu irmão. Essa é a verdade. Para a vida ter sentido, não tenha medo da morte. Encare a morte com otimismo. Por quê? Porque ela é a passagem para a vida eterna com Jesus. Amém? Se alguém aqui não tem certeza de vida eterna, entregue seu coração a Jesus. Creia na palavra dele e receba a vida eterna. Não vá para casa com medo de morrer. Saia desse lugar aqui essa noite com o coração tendo entendido que a vida só tem propósito se eu entendo que ela é eterna. E se ela é eterna, eu preciso me preparar para a eternidade. Amém? E um outro passo importante para que a vida tenha sentido. Ame e sirva as pessoas. João 13,15, eu disse que estaria citando aqui o exemplo de Jesus. E Jesus disse, porque eu vos dei o exemplo. Ele está falando isso quando ele lava os pés dos seus discípulos. Eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Há sentido para a vida, pastor? É possível vencer o vazio existencial? O amor é a resposta. E quem ama está disposto a servir. E quem serve se realiza. O amor que temos, meus queridos, ele vem de quem? Vem de onde? De Deus. Por isso, colocar Deus no centro da nossa existência é colocar o amor no centro de tudo. É na força desse amor que somos capazes de amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E é esse amor que nos levará sempre a servir o nosso próximo. Por isso, quando Deus é o centro, quem é que está no centro? O amor, porque Deus é amor na sua essência. Quando você não ama a si mesmo, e consequentemente não ama seu próximo, porque aqui é o segredo, é para você amar o próximo como você ama a si mesmo. Se você não se ama, né, esse se amar aqui não é o você centralizar no seu eu, mas é você entender que você é especial para Deus e amar-se a si mesmo, porque você tem que amar o outro como ama a si mesmo. Então aquilo que você quer para você de bom, aquilo que você quer que aconteça de maravilhoso na sua vida, você vai desejar para o outro também, e você vai buscar para o outro também. Agora é o amor de Deus que me capacita a autoaceitação, é o amor de Deus que me capacita a amar-me a mim mesmo. Eu olho para mim e digo, sou cheio de defeitos, mas se Deus me ama assim, eu preciso me amar,
e eu estou num processo de transformação constante. E por causa dele, isso está acontecendo na minha história, na minha vida. E eu posso então amar o meu irmão porque ele está aqui. Quando Deus é o centro, por isso, meu querido irmão, quando você não consegue amar a si mesmo, e não consegue amar o seu próximo, significa evidentemente que Deus não é o centro da sua vida. Porque se ele for o centro, o amor será o centro da sua vida também. O que ocupa o centro é o ódio? É o rancor? É a ira? O que ocupa o centro é o amor. O amor que nos faz amar e nos leva a amar as pessoas mais difíceis de serem amadas. É o amor quando Deus está no centro. Quando amamos e servimos, nós descobrimos a nossa missão no mundo e o sentido mais amplo da nossa existência. Um pequeno exercício de amor e de comprometimento. Você se dispõe a sair daqui essa noite, disposto a orar por uma pessoa durante essa semana? Uma pessoa só, você vai lembrar dela todos os dias. Você se dispõe a fazer isso? A orar por uma pessoa durante toda a semana? Você se dispõe? Você não vai esquecer dessa pessoa? Você vai orar pela vida espiritual dela, pela saúde física, mental. Você vai orar pela família dela. Você vai orar pela vida profissional dela. Você vai orar pela vida financeira dela todos os dias. Amém? Pode ser? Então eu gostaria que você pudesse olhar para quem está atrás de você e perguntar o nome da pessoa que está atrás de você, ou ao seu lado, se não tiver ninguém atrás, ao seu lado, e pergunta o nome da pessoa e diga para ela que você vai orar por ela durante essa semana. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim, por favor. Se você não sabe o nome, pergunta e diga assim: eu vou orar por você durante toda essa semana. Fala isso para ela. Fala isso para a pessoa que está atrás de você. Como é o nome da pessoa que você está levando para casa? Como é o nome da pessoa que você vai orar por ela essa semana? Como é o nome? Como é o nome? Como é o nome? Você sabe o nome da pessoa pela qual você vai orar? Como é o nome dela? Pode falar junto, não tem problema. Como é o nome dela? Como é o nome dela? E tem gente que não aprendeu, que não falou. Como é o nome da pessoa que você vai orar essa semana? Ore por ela todos os dias. O mundo passa, e aquele que coloca a sua esperança no mundo também. Porém, aquele que coloca Deus no centro da sua vida, vive para sempre. E mais do que viver para sempre, encontra o sentido da vida. Porque se você colocar Deus no centro, a tua vida terá sentido. Quando Deus é o centro, nós praticamos a solitude. E como disse Paul Tillich, a solitude é a glória de estar sozinho. Quando Deus é o centro, nós reordenamos a nossa prioridade. Tudo gira em torno do Senhor, que é o centro. Por isso a vida passa a ter sentido. Quando Deus é o centro, nós encaramos a morte com otimismo. Por quê? Porque ela não nos assusta mais. Quem está em Cristo tem certeza da vida eterna, e a sua vida tem sentido porque é eterna, porque ela não tem fim, e não é apenas porque não tem fim, é porque ela tem qualidade em Cristo, porque Ele nos deu a vida dEle, e a vida dEle é vida de qualidade. Quando Deus é o centro, nós amamos e servimos as pessoas. Deus sendo o centro,
Nós amaremos e, consequentemente, serviremos as pessoas, pois o seu amor fluirá através de nós, através da nossa vida. Que Deus nos ajude e que Ele seja o centro da sua vida. O mundo passa, bem como o seu prazer, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, porque encontra em Deus, faz de Deus o centro da sua vida, e encontra em Deus o sentido da vida. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.